O RFI Convida de hoje tem o prazer de conversar com o médico infectologista e também pesquisador da Fundação Fiocruz, Fernando Bosa. Muito obrigado, Fernando, pela sua disponibilidade de falar com a Rádio França Internacional. Eu começo perguntando como é que você acompanha a evolução da epidemia Covid-19 no Brasil. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar para os ouvintes da Rádio França Internacional. E, respondendo a sua pergunta, eu acompanho com muita preocupação. Então, a progressão da doença no Brasil, ela se dá ainda de forma exponencial. Hoje, há claramente, na maior parte dos estados, uma transmissão comunitária, e alguns estados estão particularmente afetados. Então, regiões do norte do Brasil e regiões do Nordeste, especialmente, têm tido um impacto maior da epidemia. Gostaria de destacar entre eles o estado do Amazonas. Então, como muitos de vocês devem ter acompanhado nessas últimas semanas, o estado do Amazonas vive uma situação dramática do ponto de vista da transmissão comunitária e da sobrecarga do sistema de saúde, um acidente de mortalidade também ocorrendo fora do hospital. Além disso, alguns estados do Nordeste, em particular o estado do Ceará, bastante afetado, a cidade de Fortaleza também, onde hoje o estado do Ceará já é o segundo estado em número de casos. E também, de uma certa maneira, o próprio estado do Rio de Janeiro. Eu aqui estou no Rio de Janeiro, e no caso do Rio de Janeiro eu acompanho um pouco mais de perto, onde a doença ainda progride de forma bastante expressiva, especialmente nas regiões de periferia e nas regiões das pequenas cidades. Então, o cenário é bastante preocupante e uma série de questões também do ponto de vista político tem afetado uma condução mais adequada e racional da epidemia. Então, há uma falta de coordenação, na verdade, do ponto de vista do governo central em conduzir as medidas de controle adequadamente. Então, isso fica muito a nível dos estados, então, e muitas vezes das próprias cidades, onde cada prefeito ou cada governador acaba tomando medidas de forma praticamente individual. No caso, então, sobre esse aspecto político, de que o governo federal, né, tem uma medida muitas vezes diferente das adotadas pelos próprios governos estaduais, no caso aí do Rio de Janeiro, como é que você tem visto que tem sido a resposta da gestão dessa crise? Então, eu acho que o que chama atenção nesse sentido é esse ponto que eu toquei inicialmente, que é a falta de coordenação. Então, claramente, para o enfrentamento da pandemia, um dos pontos essenciais é uma coordenação em todos os entes federativos, quer dizer, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, isso não apenas no Rio de Janeiro, mas de uma forma geral, devem trabalhar no mesmo sentido, que é o sentido de buscar o controle, ter os recursos, apoiar as iniciativas para a mitigação da propagação da epidemia e também para o atendimento adequado das populações. No entanto, está havendo uma politização excessiva nesse momento da condução da epidemia e um certo conflito entre visões do próprio governo federal em relação aos governadores e muitas vezes os prefeitos, o que tem levado à ausência de uma coordenação de fato. Então, há uma mensagem vinda pelo governo federal que é contraditória à mensagem que, por exemplo, alguns governadores, especialmente nos estados mais afetados, estão passando. Então, isso faz com que muitas dessas medidas que a gente sabe que são necessárias e efetivas, quer dizer,
de isolamento social e medidas até é, ah, mais dramáticas, digamos, como o lockdown propriamente, né, acabam não sendo tomadas por essas questões, ou mesmo muitas vezes não são percebidas pela população como efetivamente necessárias, uma vez que essa mensagem e essa comunicação não se dá de forma clara. Inclusive, Fernando Bosa, você atua no gabinete de crise, né? Aí no que foi instaurado justamente para que a comunidade científica também pudesse contribuir para essa resposta, né? Inclusive você tem defendido muito até a utilização de leitos, né, nos hospitais de campanha também, né, para diminuir um pouco também da pressão, né, na rede hospitalar. Como é que tem sido o tratamento a esses doentes que chegam nessas estruturas públicas de saúde? Então, do ponto de vista nacional, há uma heterogeneidade muito grande, Elcio. Então, tem estados com recursos maiores, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo e alguns estados do Sul têm uma capacidade de atendimento, especialmente para os doentes graves, uma capacidade instalada maior e conseguiram, de uma certa maneira, expandir o número de leitos para atendimento de doentes com Covid. Mas, por outro lado, outros estados, essa estrutura já era muito precária, né? E, por exemplo, um exemplo claro é o próprio estado do Amazonas, onde a oferta de leitos hospitalares, especialmente a oferta de leitos de terapia intensiva, já era pequena. E quando, digamos, a epidemia nessas regiões tomou proporções assim maiores, o sistema de saúde entrou efetivamente em colapso. Então, tem essa heterogeneidade. Então, de fato, alguns estados, especialmente esses estados com menos recursos, onde a epidemia está se propagando mais rápido, têm vivido situações muito dramáticas do ponto de vista do sistema de saúde. Outros estados com mais estrutura, isso se sente um pouco menos, mas não que não seja importante. Então, um dos pontos que a gente vem defendendo também é que tem uma série de evidências que a hospitalização mais precoce dos pacientes ela é benéfica tanto do ponto de vista da redução da transmissão. Então, a gente sabe que esses pacientes sintomáticos eles acabam sendo um fator de transmissão importante, eles tendem a ter uma carga viral mais alta, excretar vírus por mais tempo. Então, tirar da comunidade, fazer um isolamento é importante. Além disso, especialmente para aqueles pacientes com fatores de risco, uma vigilância e mesmo a utilização de oxigênio também parece prevenir a progressão da doença. Então, um dos aspectos que a gente vem defendendo é que a hospitalização ela não se dê apenas para os doentes mais graves, já doentes com formas graves e que necessitem de terapia intensiva, mas que se deem anteriormente. Então, a abertura dos hospitais de campanha, por exemplo, no Rio de Janeiro, é essencial para essa estratégia. Então, também para expandir a capacidade de receber esses pacientes e de uma certa maneira, também tornar esse isolamento mais efetivo. Fernando, a Fiocruz desenvolve também pesquisas em relação à Covid, né, tanto para o tratamento, mas também com relação a vacinas. O que você pode nos dizer, então, com relação aos avanços dessas pesquisas em relação ao vírus? Tem vários grupos, quer dizer, na verdade, a comunidade científica está muito mobilizada e eu acho que isso é um dos aspectos positivos, digamos, da própria epidemia, né, que a gente tem visto o quanto a comunidade, de uma maneira geral, não apenas científica, mas a sociedade como um todo, tem se mobilizado, mesmo, eu acho que também esse vazio, digamos, do ponto de vista do próprio governo, né, na condução, faz com que a sociedade se mobilize mais e isso vale também
para a comunidade científica. Então, a comunidade científica está muito mobilizada e é incrível, assim, porque pessoas de áreas muito diversas, né? Desde pessoas da área de exatas, por exemplo. Então, hoje nós temos colaborações, por exemplo, na área de modelagem, com grupos de matemática do INPA, grupos de economistas, engenheiros. Então, não é apenas os biólogos, os médicos que estão trabalhando para buscar soluções para a epidemia, mas eu acho que a comunidade como um todo está mobilizada nesse sentido. Mas, do ponto de vista da investigação mais biológica, tem uma série de iniciativas bastante importantes, interessantes, aí, desde novas moléculas, ou mesmo reposicionamento de moléculas mais conhecidas já no mercado. Então, por exemplo, o nosso grupo vem trabalhando com alguns antivirais, então que são antivirais usados, por exemplo, para o HIV e que a gente tem demonstrado que tem uma eficácia no controle do SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid. Então, tem iniciativas desse tipo, tem outras iniciativas mais voltadas para entender os mecanismos de doença. Então, uma das preocupações hoje é que, especialmente nas formas graves, esses pacientes têm uma ativação do sistema de coagulação. Então, a hipercoagulabilidade é um dos fenômenos que parece ser muito característico do COVID grave, né? Então, entender como se dá essa ativação da coagulação, qual é o papel das plaquetas ou de outros fatores da coagulação, qual é o efeito de anticoagulantes para o controle. Então, isso também são estudos que estão sendo feitos por diferentes grupos, além, claro, dos estudos clínicos, que a gente chama de clinical trials, né, que é o estudo clínico com drogas. Então, tem 3 estudos clínicos grandes que estão em curso. Na verdade, 2 deles, com uso de cloroquina, já encerraram na semana passada e que estão na fase de análise. São estudos randomizados. Então, muito da informação da cloroquina, até o momento que está disponível, não são de estudos randomizados, o que tem gerado muita controvérsia. Então, esses 2 estudos foram concluídos e devem trazer uma informação sobre o uso da cloroquina para a progressão, se ela evita ou atrasa a progressão da doença. Hoje tem uma discussão muito grande sobre cloroquina, especialmente os efeitos adversos da cloroquina nas formas mais graves de doença. E também o uso de corticosteroides naqueles pacientes com pneumonia grave, onde tem uma inflamação pulmonar maior. Então, além disso, tem os estudos com plasma de pacientes convalescentes. Então, alguns grupos, mesmo o nosso grupo vem trabalhando com isso, então, tentar entender se o plasma daquelas pessoas que tiveram Covid e desenvolveram anticorpos, que a gente chama neutralizantes, contra o Covid, é capaz de ter um efeito sobre o controle do vírus e, de uma certa maneira, também um efeito anti-inflamatório. Então, isso são áreas que estão, assim, são estudos que estão acontecendo nesse momento no Brasil, além, claro, de estudos em colaboração com grupos internacionais, os estudos em colaboração com a própria OMS, tem estudos de novos medicamentos, também junto com as indústrias, e mesmo em breve começarão os estudos com as novas vacinas, né? Então, também isso está digamos, no pipeline. Então, está acontecendo, e hoje, efetivamente, o Brasil é um dos centros, né, dos hotspots, né,
do Covid no mundo. Então, e como há essa mobilização toda da comunidade, então acho que tem um potencial grande dessas pesquisas. Por ser justamente esse hotspot, né, quer dizer, está no centro, né, atualmente da preocupação, inclusive, né, dos países mundial, o Brasil tem muito a contribuir em termos de pesquisa, inclusive? Tem sim, eu acho que tem. A comunidade científica brasileira ela é bastante madura, e isso, embora é claro que a gente vem vivendo nesses últimos anos um corte massivo de verbas para pesquisa. Então, isso já desde 2014, praticamente, se acentuou nos últimos 2 anos, Uhum, esses cortes para pesquisa, o que uhum. seguramente dificulta um pouco um desenvolvimento mais rápido das pesquisas. Mas, por outro lado, como eu falei anteriormente com você, essa mobilização da comunidade, da própria sociedade. Então, por exemplo, um dos efeitos, assim, uma dos efeitos interessantes ou consequências propriamente da epidemia é que as doações, as próprias empresas privadas têm feito e têm se mobilizado também para apoiar pesquisas. Tem uma série de iniciativas vindo do setor privado, também de apoio, de doações, o que também tem ajudado, uma vez que, digamos, o próprio governo não está sendo efetivo em apoiar essas iniciativas. No caso, Fernando Bosa, em relação ainda a essas pesquisas, o fato de o Brasil ser um país muito diversificado, plural, mas também com muitas disparidades, tem sido também um foco de uma das linhas de pesquisa, né? Inclusive, uma pesquisa divulgada recentemente no Reino Unido mostrou que a população parda do Brasil e negra é mais exposta ao vírus, né? Uhum, Isso se confirma, na sua opinião? uhum. Ou em termos Então, de pesquisa também? nosso grupo tem olhado essa questão, né, das iniquidades e como as diferenças sociais elas determinam diferenças, digamos, especialmente de letalidade, né? Então, muito em função da questão do acesso ao sistema de saúde, mais propriamente do que fatores biológicos, a gente acredita, né? Então, de fato, quando a gente olha diferenças raciais, de nível educacional e de nível socioeconômico, nós podemos observar que o efeito do Covid, e especialmente do ponto de vista da letalidade, ele é muito desigual. Então, assim, a mortalidade nas populações, digamos, mais vulneráveis, as populações com menor nível educacional e das populações mais pobres, é muito maior, várias vezes maior, por exemplo, do que nas populações que estão em locais de DH mais alto, de renda mais alta, as populações brancas e as populações mais educadas. Então, essa iniquidade ela é muito clara e muito importante no nosso meio. Uhum. Fernando Bosa, com relação, você é infectologista, né, médico, eu gostaria que você comentasse um pouco agora em relação a esses sintomas que apareceram e que continuam surgindo em Uhum, relação à Covid. Inclusive, muitas pessoas que adquiriram esse vírus acabam tendo manifestações muito duradouras, né? uhum, Isso também faz parte um pouco dessa pesquisa? Você tem observado uhum, isso? Quais são os principais sintomas aí? Eles são realmente uhum, duradouros uhum, dessa epidemia, dessa doença? uhum. Tem alguns aspectos interessantes em relação à sua pergunta. O primeiro é que tem alguns sintomas que parecem bastante característicos do Covid, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, com outras causas de infecção respiratória,
o Covid ele tem um conjunto de características que é bastante assim, peculiar, digamos. Em particular, duas manifestações parecem ser muito típicas do Covid, embora nem não presente em todos os pacientes, mas quando presente, sugere fortemente que seja Covid, que é a perda de olfato e a perda do paladar, isso associado à febre, à tosse e à dor no corpo, é uma característica, digamos, esse conjunto de sintomas é bastante característico do COVID, da COVID. Diferenciando um pouco, por exemplo, da influenza ou outras infecções respiratórias que não apresentam, ou que apresentam mais frequentemente coriza, congestão nasal, outras manifestações que já não são tão importantes, e essa, em particular, a perda do olfato e paladar, ela está presente principalmente nos pacientes com Covid. Além disso, ainda não temos muito tempo de observação, mas tem uma série de evidências mostrando, então, que também a Covid pode trazer consequências e trazer outras manifestações de mais tardias, né? Então, por exemplo, em crianças foi observado umas síndromes autoimunes relacionadas ao Covid, que a Covid que parece ocorrer algumas semanas depois da infecção, em geral, após 3 semanas da infecção. Então, já depois do paciente estar curado, digamos, ou não ter mais aquelas manifestações iniciais, então pode apresentar essas crianças manifestações graves, com alterações cardíacas, alterações respiratórias. E também temos observado, com menos frequência, mas são preocupações, alterações neurológicas, algumas dessas, tanto de nervo periférico quanto centrais, que parecem ocorrer um pouco mais tardiamente. Então, como a epidemia ela tem uma abrangência muito grande do ponto de vista do número de casos, acaba que manifestações que não são frequentes, são relativamente raras, começam a surgir. E uma das preocupações, então, é essa dessas manifestações de longo prazo. Quais são as consequências de longo prazo que a Covid pode trazer para as pessoas, especialmente para as pessoas que foram afetadas pelas formas mais graves. Então, entre essas preocupações, também as preocupações, quer dizer, as questões ligadas à própria saúde mental. Então, a combinação desse momento, que é um momento muito complexo do ponto de vista do isolamento social, dessa ameaça que muitas pessoas se sentem muito tocadas por essa questão da doença, né? E como isso vai repercutir, digamos, na saúde mental dessas pessoas no longo prazo, é também uma preocupação maior e também um ponto de atenção e estudo. Muito obrigado, então, ao médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Fernando Bosa, pela entrevista à Rádio França Internacional. Obrigado.